Estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Política Urbana para apresentação do Plano de Trabalho para a revisão do Plano Diretor. Essa reunião será presidida pelo vereador Zé Carlos, do Solidariedade. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, convidar para compor a mesa, né, e depois eu faço aqui a apresentação, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Pupo. Convidar aqui também o doutor André de Paula, assessor jurídico do DEPLAN. A Carolina Baracá, diretora do DEPLAN. Quero convidar para compor a mesa os membros da Comissão de Política Urbana, o vereador Jorge Schneider e o vereador Gilberto Vermelho. Quase que não tem. E agradecer as presenças aqui do vereador Jorge da Farmácia e do vereador Marcos Bernardelli, vice-líder do governo nessa casa. Quero agradecer também as presenças da Neuza Bufo, representando aqui o vereador André Von Zuber, que infelizmente não pôde comparecer porque está num outro compromisso. Quero agradecer também o Edmar Vieira Santos, representando o vereador Paulo Búfalo. Obrigado pela presença. E também agradecer a presença de José Luiz Ferreira da Silva, conselheiro do Concidade, Macro Região 5. Ok, obrigado pela presença também. Nós vamos iniciar a apresentação do Plano de Trabalho para a revisão do Plano Diretor Municipal. A Secretaria Municipal de Planejamento, em janeiro de 2015, iniciou essa revisão, que foi aprovada através da lei complementar, aliás, desde o ano passado, que já está se movimentando nesse sentido, né? Oficialmente, porque começa o ano legislativo, então a gente coloca como sendo em janeiro. O Estatuto da Cidade determina que esses planos sejam revistos a cada 10 anos. Portanto, temos uma meta a ser cumprida e esse plano diretor, para que esse plano diretor esteja aprovado até 2016. A construção desse plano deve ser realizada em conjunto com as secretarias e órgãos municipais, com a participação dos diversos setores sociais, econômicos e políticos da nossa cidade. Essa apresentação foi feita recentemente ao prefeito, em 14/1/2015, e devido à fundamental importância e respeito com a Casa de Lei, nós não poderíamos ficar à mercê desse plano, uma vez que nós vamos aí, através da nossa comissão e outras comissões dessa casa, também estar acompanhando e muitas vezes participando da elaboração desse plano que, sem dúvida nenhuma, é de grande relevância para o nosso município, uma vez que a nossa cidade tem crescido, e então tem que ser feito sempre a cada 10 anos. Se uma cidade pequena, de porte, ela já tem que fazer, imagina a nossa cidade com 1.200.000 habitantes. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou primeiro passar para eles, para o Pupo e a sua equipe, fazer a apresentação do plano de trabalho. Depois o Pupo, a Carol, quem quiser fazer algum tipo de explanação, e depois, se o Pupo concordar, a gente abre a palavra, porque na realidade não é um debate público, e sim é uma apresentação do plano de trabalho que está sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento, certo, Pupo? Então eu vou passar a palavra para o Pupo, e depois vamos na sequência, de acordo com aquilo que ele determina. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui também a doutora André, da nossa assessoria jurídica, a arquiteta Carolina Baracati, que é a diretora do Departamento de Planejamento Urbano da Secretaria. Cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Schneider, vereador Vermelho, vereador Jorge, vereador Marcos Bernardelli, que nós estávamos conversando, ontem eu fico lembrando das coisas, né? E
Em primeiro lugar, vereador Zé Carlos, eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos proporcionando para que a gente possa apresentar na Câmara Municipal, para os vereadores e para os interessados, o plano de trabalho que nós estabelecemos para a revisão do plano diretor de Campinas. É muito importante essa oportunidade, porque é do Executivo a responsabilidade de elaboração da proposta do plano diretor e, finalmente, do projeto de lei que vai ser enviado aqui para a Câmara, né, no momento adequado, no momento oportuno, porque é a Câmara que faz exatamente a segunda parte, a parte mais importante, que é tomar conhecimento das propostas do Executivo, debater, discutir, fazer as audiências e, finalmente, deliberar e votar sobre a questão do plano diretor, para que a cidade possa ter, ao final desse processo, um novo plano diretor. Então, por isso que essa oportunidade é importante, e até estávamos aqui conversando extraoficialmente aqui, e falando com os participantes da Comissão de Política Urbana, que a Câmara não pode participar oficialmente de comissão do Executivo, mas que a gente deseja, convida e quer que os vereadores acompanhem passo a passo esse processo de elaboração do plano diretor. O plano diretor não é só elaborado pela Secretaria de Planejamento e pelas demais secretarias, pelo Executivo. O próprio Estatuto da Cidade também exige que, assim como no plano de 2006, que tenha a participação da sociedade civil. E isso é muito importante também, porque essa participação, além de trazer as contribuições, ao final do trabalho, obviamente, os setores que tiverem essa participação mais ativa com relação ao plano, e, obviamente, suas opiniões poderão estar contidas no plano, também. Então, o plano é uma defesa não só do Executivo, só do Legislativo, mas também é uma defesa da própria sociedade, para que a gente tenha uma Campinas com um futuro aperfeiçoado, com melhor qualidade de vida. Então, Zé, eu vou passar imediatamente para a apresentação do plano de trabalho. Ok, eu pediria para apagar a luz. Está dando para ver? Todo mundo? Então, tá bom. Podemos começar a dar início, André. Bom, só que eu acho que eu vou ficar... Não, tudo bem, dá para ver, sim. Em primeiro lugar, o objetivo do plano diretor é estabelecer um processo permanente de planejamento, de construção de políticas públicas e avaliação das ações com vista à construção de uma cidade acessível e justa a seus habitantes. Esse problema de construção das políticas públicas, todo plano diretor tem que, nos diversos setores mais específicos, né, do Executivo, e também tem que estabelecer as diretrizes, os princípios para cada área setorial, né, da administração, mas também a normatização para o conjunto da sociedade, para as intervenções públicas e privadas. E o objetivo é construir uma cidade justa, equilibrada. Esse é o grande objetivo do plano diretor. Por que rever o plano diretor? Em primeiro lugar, porque como o José Carlos já falou, o próprio Estatuto da Cidade coloca que o Estatuto da Cidade é uma lei de 2001, estabelece que a cada 10 anos, no máximo a cada 10 anos, o plano diretor dos municípios que já elaboraram naquela etapa o seu plano diretor tem que ser revisto. Ele pode ser revisto com menos de 10 anos, mas normalmente ele ocorre no final do prazo. Às vezes até extrapola, porque no caso de São Paulo, por exemplo, o plano diretor deveria ter sido revisto até 2012, não foi revisto e acabou sendo revisto em 2013 e votado em 2014. Então, nós estamos atendendo esse dispositivo legal do Estatuto da Cidade. Também nós temos a necessidade de avaliar o sistema atual de planejamento. No plano diretor anterior, existem lá dispositivos que colocam a necessidade de que o plano diretor seja acompanhado, né, monitorado a sua implementação pelo órgão público. Mas até hoje não existe um sistema, Zé, de acompanhamento de implementação do plano diretor, vereador
Carlos, tudo bom? Carmo, né? Do Campo Belo. Tá bom, Carmo? Da farmácia também. Já que você me deu uma parte, eu vou já apresentar os vereadores, o vereador Carmo Luiz, Carmo da farmácia, e o vereador Carlão do PT, que também fazem parte. Bom dia, Carlão. O Carlão faz parte da comissão? Da Comissão de Política Urbana. Então, agradecer a presença de vocês. Então, nós precisamos montar um sistema de avaliação, de acompanhamento do plano diretor, da sua implementação, para que a gente possa, de fato, fazer alterações, mesmo que justificadas, obviamente, mas que sejam, não precisa esperar 10 anos para fazer uma revisão do plano diretor. Nós podemos, desde que seja necessário e justificado, fazer revisões mais periódicas, né, com menor tempo, de acordo com o desenvolvimento dessa realidade. E também repensar a cidade e propor diretrizes para o seu crescimento ordenado. Esses são os objetivos, né, e os motivos por que a gente deve fazer a revisão do plano diretor. A questão também que se coloca é sobre quais os princípios que nós devemos nos orientarmos para que esse plano diretor corresponda às necessidades do desenvolvimento da cidade. Então, os princípios são o desenvolvimento da totalidade do território municipal de forma equilibrada. Antes do Estatuto da Cidade, os planos diretores, eles abrangiam apenas a área urbana do município. Com o Estatuto da Cidade, há um dispositivo também em que o planejamento não deve se restringir apenas à área urbana, deve abranger todo o conjunto do território municipal. Então, nós temos também a necessidade de fazer, conhecer e fazer o planejamento, e constar do plano diretor, o desenvolvimento da área rural também, não só da área urbana. Isso é muito importante, porque hoje as atividades rurais, se não houver um planejamento adequado e integrado, podem surgir conflitos entre atividades urbanas e atividades rurais. E isso nem sempre é benéfico, e nós temos inúmeros exemplos, né, em Campinas e em qualquer outra cidade, em qualquer outro município, desse tipo de conflito que, de fato, né, acaba atrapalhando tanto o rural quanto o urbano. Também temos que desenvolver, como princípio, uma concepção de uma cidade ambientalmente sustentável. Quando nós falamos em uma cidade ambientalmente sustentável, normalmente são abordadas 3 dimensões importantes do que é sustentável: a questão social, a questão econômica e a questão ambiental. Hoje, alguns vamos dizer, estudiosos dessas questões de desenvolvimento sustentável já colocam também 2 outras dimensões: a questão da cultura e a questão da política. Mas eu acho que o fundamental mesmo são aqueles 3 aspectos que eu citei antes, né? O social, o econômico e o ambiental, para que as gerações futuras possam ter como, vamos dizer, nós deixarmos como herança para as gerações futuras uma cidade cujos recursos naturais, as questões sociais estejam mais desenvolvidas do que nós encontramos na nossa época. A promoção também da qualidade de vida da população, permitindo acesso a algumas questões que são serviços que são essenciais e direitos que são essenciais e estão inscritos na própria Constituição. A questão da moradia digna, a questão do transporte, a questão de acesso a equipamentos e a serviços públicos, né, de saúde, de educação e outros serviços que o setor público é o responsável. Fomentar também o desenvolvimento econômico, considerando as potencialidades tanto do município quanto da região. Todos nós sabemos, eu vou voltar nesse assunto mais para frente, Campinas é sede de uma região metropolitana, das mais importantes do Brasil, por sinal, né? Está entre as 5, 6 regiões metropolitanas mais importantes. Então, a questão do desenvolvimento, não podemos apenas considerar o município de Campinas. Nós temos que discutir o desenvolvimento de Campinas integrado e interagindo com os demais municípios da região metropolitana. No nosso caso, nós ainda achamos importante considerar que é necessário nós considerarmos a questão da macrometrópole, que é onde tem um plano de ação do governo do Estado, inclusive a nível nacional, porque Campinas não é uma cidade cujas relações econômicas, sociais, políticas, culturais está limitado à região metropolitana ou à macrometrópole. Campinas é uma cidade hoje mundial.
ela está entre as 11 e 12 cidades mais importantes do Brasil, além de ser a sede da região metropolitana. Ela está entre as 500 cidades que, de acordo com os órgãos internacionais, o que acontece em Campinas tem influência a nível mundial, é uma das 500 cidades mais importantes do mundo, então nós não podemos ver Campinas apenas dentro do nosso território. É lógico que nós vamos planejar o nosso território, mas tem que levar em conta todas essas circunstâncias extremamente, esse potencial enorme Campinas, só para dar um exemplo, além de outros que depois a gente vai abordar. Só o aeroporto de Viracopos pode se transformar, e esse é o objetivo de quem tem a concessão do aeroporto de Viracopos, de transformar o aeroporto de Viracopos no aeroporto mais importante da América Latina, ou seja, um dos principais do mundo. Então, e a articulação com o desenvolvimento regional da região metropolitana, que eu já abordei. A legislação que coloca essas questões do plano diretor, em primeiro lugar está a Constituição Federal. Essa é a hierarquia da legislação que vai, sobre o qual o plano diretor está sob a égide, né, dessa legislação. A Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica do Município de Campinas, que é de 1990, e o plano diretor. Existe, agora, recentemente, dia 12 de janeiro, o governo federal, o Congresso, né, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional aprovou e a presidenta Dilma sancionou e promulgou uma legislação extremamente importante, que é a legislação que instituiu o Estatuto da Metrópole, que altera a Lei 10.257, que é a Lei do Estatuto da Cidade, né, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Ou seja, nós tínhamos uma legislação municipal, tem uma legislação, inclusive o Estado, por ser uma região metropolitana, quando foi criada em 2001 também a região metropolitana de Campinas, também o Estado tem uma legislação própria para as metrópoles, né, e tem o Estatuto da Cidade. Então, essa nova lei, ela se insere entre a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade. Ou seja, o Estatuto da Metrópole é um dispositivo legal que também nós vamos ter que levar em conta ao fazer essa revisão do plano diretor. A Constituição Federal, ela aborda, pela primeira vez na história do Brasil, a Constituição Federal aborda a questão urbana, que é a Constituição de 1988, nos seus artigos 182 e 183. No artigo 182, ela fala especificamente sobre o plano diretor como um instrumento de política de desenvolvimento urbano e a obrigatoriedade, como o José já falou, da revisão a cada 10 anos. No Estatuto da Cidade, no seu artigo 40, também tem alguns dispositivos extremamente importantes que nós temos que considerar. Que, em primeiro lugar, o plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, a abrangência tem que ser de todo o território, como eu já falei, as diretrizes incorporadas ao plano plurianual, e não é só o plano plurianual, é importante isso, porque nós vamos fazer um conjunto de propostas de normatização da legislação e de intervenções urbanas que tem que estar referenciadas no plano plurianual do município, que é feito a cada 4 anos, e a Câmara também aprova, na própria lei de diretrizes orçamentárias, nós temos que levar em conta, porque a lei de diretrizes orçamentárias é aquilo que vai indicar como é que vai ser o orçamento, o orçamento anual. Quer dizer, ou seja, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, nós temos o orçamento anual, que é a LOA, e isso, tanto a lei de diretrizes orçamentárias, mas principalmente o orçamento anual, tem que estar integrados no plano plurianual de investimentos, que é válido por 4 anos. Por que essa obrigatoriedade é importante? Porque não adianta eu fazer um conjunto de planos, de projetos de intervenção urbana, sem a garantia de que vai ter recursos para fazer aquelas intervenções. É lógico que não é só o recurso municipal, no caso a gente considera o recurso municipal, mas existem fontes estaduais, federais e até internacionais que podem ser agregadas posteriormente. Então, mas é importante a gente garantir que o plano diretor, naquilo que ele coloca como intervenção urbana, tenha condições de ser garantido pelo orçamento municipal. A questão também do processo participativo, audiências e debates públicos, nós consideramos que, e estamos nos preparando para isso, depois eu coloco um pouco mais detalhado, mas, aí Zé, eu acho que a Câmara tem um papel importante, né, nessa mobilização e nessa organização da sociedade civil para participar do processo de elaboração do plano.
né? Os vereadores são eleitos pela população. Os vereadores, portanto, têm um relacionamento cotidiano com a população. Então, os vereadores podem, né, uma forma não só deles participarem individualmente e coletivamente, mas também estimular essa participação das suas bases eleitorais para que a gente possa ter um plano diretor que expresse a vontade, né, não só dos segmentos mais organizados, mas também da maioria da população. E darmos publicidade aos documentos que vão sendo elaborados no processo de revisão do plano diretor. A lei orgânica, nos seus artigos 172 e 180, até 180, coloca explicitamente alguns dispositivos que também já estão presentes nos demais, mas ela enfatiza a questão urbanística, a questão habitacional e ambiental, além de outras. Aí também a gente coloca rapidamente, aí, assim, uma hierarquização da legislação. Então, em cima estava desde a Constituição e tal, chega na lei orgânica do município. Aí tem o plano diretor. Abaixo do plano diretor tem toda a legislação urbanística, que algumas são extremamente importantes e nós estamos fazendo simultaneamente, em conjunto com a revisão do plano diretor. A lei de uso e ocupação do solo, por exemplo, já está num processo que o diagnóstico preliminar está praticamente pronto, até depois seria interessante que a Câmara, os vereadores tomassem conhecimento. Nós contratamos a Prefeitura contratou uma empresa, que não é uma empresa, é uma fundação, que chama FUPAM, para fazer o estudo e o diagnóstico e até a proposta que depois vai se transformar num projeto de lei, da revisão de lei, da lei de uso e ocupação do solo, que é muito importante, porque essa lei é de 1988, com um conjunto de alterações pontuais e que hoje não representa mais, até o Zé estava aqui conversando com a gente aqui, já expirou o prazo da lei de regularização, né, Zé? Expirou, só para complementar, a gente estava discutindo a Lei 60, que é a lei do puxadinho, que nós fizemos com validade para 1 ano, e prorrogável por mais 1 ano, mas o Executivo não quis prorrogar. Então, nós estamos elaborando uma outra lei, entendeu? Então, quer dizer, se nós não tivermos, isso está até anotado aqui, juntamente com as alterações no plano diretor, nós temos que rever também o mapa de valores de Campinas, a lei de uso e ocupação do solo e o código de obras. Quer dizer, tudo isso tem que estar amarrado para que a nossa cidade possa crescer e crescer com uma qualidade de vida melhor para os nossos habitantes. Então, essa lei, a lei de regularização, né, conhecida como lei dos puxadinhos, por que ela acaba sendo necessária? Foi necessária e ainda vai ser agora debatido e provavelmente aprovada uma nova lei. Exatamente porque a lei de uso e ocupação do solo, a atividade econômica, a sua distribuição no território municipal não corresponde mais às necessidades do desenvolvimento econômico, social. Então, porque a lei de uso e ocupação do solo, para vocês terem uma ideia, na lei tem 18 zoneamentos, mas se a gente se juntar com as leis do CIATEC, com a lei da APA, com a lei do Parque Linear do Capivari e outras, nós vamos para 54 zoneamentos. Quer dizer, é inviável você atender, né, para uma atividade ou qualquer... Você está considerando sobre 54 zoneamentos, 18 no mínimo e 54 no máximo. Então, isso cria uma dificuldade de análise muito grande e não é à toa que a irregularidade acaba se desenvolvendo, né? Porque, às vezes, até a pessoa fala, é impossível você atender toda essa legislação. Né? Bom, a lei do parcelamento do solo também vai ser revista, é uma lei que está baseada no Código de Obras, que é de 1959, o Zé tocou no assunto aí, e depois com a lei 6766. Então, nós temos também uma lei de parcelamento do solo que também já está inadequada às questões do desenvolvimento do município de Campinas e principalmente o desenvolvimento urbano. E outras leis que participam, que fazem parte da legislação urbanística, que têm que ser revistas. E para vocês terem uma ideia, no plano diretor de 2006, está lá que nós tínhamos que fazer as macrozonas, tínhamos que fazer a revisão da lei de uso e ocupação do solo, tínhamos que fazer a revisão do parcelamento e de outras leis, e não conseguimos fazer. Então, nós não queremos que isso aconteça novamente. Então, aquilo que tiver no plano diretor vai ter que ser desenvolvido e realizado e alterado. Então, essa simultaneidade, então, para nós é muito importante.
Os temas estruturais para a revisão do plano diretor, não quer dizer que sejam os únicos, nós estamos dizendo os estruturais. São ordenamento territorial, a questão da mobilidade, a questão da habitação, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e a inserção metropolitana. São esses os temas que podemos adendar outros, mas esses são os temas que são realmente aquilo que fazem parte da discussão de maior profundidade, de maior amplitude na questão do planejamento e, portanto, tem que estar sendo abordado pelo plano diretor. Só para ter alguns exemplos, né? Na questão do ordenamento territorial, nós vamos discutir a divisão territorial. Aí, mais uma vez, a confusão prevalece, porque no plano diretor nós temos as áreas de planejamento e as unidades territoriais básicas, UTBs. Aí nós temos as macrozonas, as macro-regiões, né, que são 5, as macrozonas são 9, 2 apenas que se transformaram em lei, a 5 e a 9, e nós temos que ver a questão da 7, por causa da questão do aeroporto. E nós temos a divisão dos distritos, das ARs, e a divisão que a saúde faz, a divisão que a educação faz. Quer dizer, então, quando você coloca tudo isso no mapa, fica um labirinto de territorialidade que também dificulta muito a questão de aplicação da legislação, de intervenções urbanas. Então, nós pretendemos fazer um trabalho que isso torne simplificado. E nenhuma delas atende, na nossa opinião, um requisito fundamental, que são os setores censitários utilizados pelo IBGE. Porque quando a gente estuda o território, e estuda o uso do território e a população que está sobre ele, se você não tiver formas de divisão territorial adequada, você pode estar criando dificuldades que não têm sentido. A questão do perímetro urbano é outra questão que nós temos que discutir, porque também é uma lei de 94, né? E qual é a questão? Campinas, se você olhar Campinas de 94 para 2014, 2015, é uma cidade completamente diferente, né? Uma cidade que cresceu, se desenvolveu. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. E o que hoje a Lei de Uso e Ocupação do Solo coloca é que tem o perímetro do urbano e tem o limite do município. E tem a área rural. Então, meio metro, tem aqui o perímetro urbano, meio metro para cá eu posso um monte de coisa, meio metro para lá eu não posso nada. Quer dizer, então, também nós temos que estabelecer, além de discutir o assunto, temos que estabelecer regras de transição, né, e como é que nós vamos fazer essa questão do perímetro urbano de uma forma que realmente favoreça e não dificulte o nosso desenvolvimento. Inclusive, conversando com vários setores, né, da área rural, nós temos visto, assim, aqueles que são mais próximos da urbanização, colocam, nós não temos mais condição de desenvolver atividade rural, né? Ou porque a urbanização trouxe problemas e consequências extremamente graves, ou porque a gente produz e não colhe. Então, tem um conjunto de problemas que nós temos que discutir. Para nós, o principal é a questão do adensamento, né? A proposta vai conter eixos de adensamento, ligados, obviamente, à questão da mobilidade urbana, mas... Então, o adensamento para nós é fundamental, porque nós temos muitos vazios urbanos em Campinas, né? Nós temos muitas áreas que não estão sendo ocupadas e que poderiam ser ocupadas, né? Como assim também temos muitos imóveis desocupados. Até agora a saúde está recorrendo aí para que o Cresce, né, fez um convênio com o Cresce para poder adentrar ou vigiar ou, né, mobilizar os corretores para a questão da dengue. Então, o adensamento para nós é a questão fundamental, mas isso não está descolado da questão da divisão territorial do perímetro urbano. O parcelamento do solo eu já abordei, nossa lei é muito antiga, a questão do uso e ocupação está sendo vista, o parcelamento do solo, nós também já estamos fazendo os estudos iniciais sobre a legislação do parcelamento do solo, e a questão dos instrumentos urbanísticos que estão presentes no Estatuto da Cidade. Campinas, no próprio plano diretor, já tem alguns dos instrumentos urbanísticos, não tem todos, né? Nós queremos fazer uma revisão disso e vamos incluir no plano diretor os instrumentos urbanísticos adequados aos nossos objetivos. Por que isso é importante? E uma condição diferente. Nós queremos que no plano diretor, todos aqueles instrumentos urbanísticos que sejam possíveis de serem auto-aplicáveis, nós queremos que eles sejam auto-aplicáveis. Porque tem muita legislação, isso a nível federal, estadual e municipal, que ela fala, olha, então essa lei tem que ser regulamentada, não sei...
passa ano, entra ano, passa década e a lei não é regulamentada. Quer dizer, então, ela não é aplicável porque ela não foi regulamentada. Então, tudo aquilo que puder ser auto-aplicável, até para facilitar, não só para quem desenvolve os projetos, mas para quem analisa, né? Olha, isso daqui não precisa de regulamentação nenhuma, ele é auto-aplicável, então eu posso utilizar. E ali tem um exemplo, eu já falei, não vou nem repetir, aquilo ali é um exemplo da divisão territorial. Nossa, ali só estão as macrozonas, as ARs e os distritos, né, que tem as subprefeituras. Né? Agora você joga isso mais 4, 5 divisões territoriais em cima, você vê a dificuldade que a gente tem. Pode passar? Aí é um exemplo de mapa do adensamento né, populacional, né, que é a área vermelha são as mais adensadas e as áreas mais claras são as menos adensadas. Então, a gente também, ao estudar isso daí, a gente vê qual que é a tendência da ocupação do território municipal, se é satisfatório ou não, se a gente deve estimular outros eixos de adensamento ou não. Né? Então, a gente vê isso daí. A questão da mobilidade, a INDEC, nós já conversamos com a INDEC. A INDEC está desenvolvendo o BRT, está desenvolvendo um estudo de viabilidade econômico-financeira do VLT, né? E está contratando também, vai pôr em licitação a questão de um plano de mobilidade urbana. Nós vamos desenvolver em conjunto com a INDEC essa proposta, né? Para que a gente possa ter um sistema de transporte coletivo adequado às nossas dimensões, né? Essa questão da mobilidade urbana, se a gente olhar as manifestações de 2013, foi um dos pontos centrais, né? Mobilidade urbana, educação, saúde e um conjunto de outras, né, bandeiras foram levantadas. Então, a questão do sistema viário, o ciclo viário, a INDEC coloca muito claramente que a prioridade vai ser os transportes não motorizados, o transporte coletivo e os transportes, né, as formas de mobilidade não motorizadas. Então, e a questão dos polos geradores de tráfego e a questão da acessibilidade. Na questão da habitação, a cidade cresce através dos loteamentos e através do uso e ocupação do solo, principalmente do uso residencial, mas ao lado do uso comercial, do uso industrial, de serviço. Hoje, Campinas, às vezes, numa calçada pode uma atividade, na outra não pode. Nós vamos acabar com essa história. Vamos ver como é que faz isso, mas vamos acabar com essa história. Porque, né? Então, o território, a cidade cresce principalmente através da habitação. E nós temos, hoje, né, no Estatuto da Cidade, alguns instrumentos, mas como as macrozonas não foram desenvolvidas, então nós temos um problema hoje de áreas para habitação. Corretamente, a Câmara aprovou um projeto executivo estendendo para toda a área urbana do município a possibilidade de construção de habitação de interesse social. Então, os empreendimentos de habitação de interesse social, as zonas especiais de interesse social, que são importantes, tanto a de indução quanto de regularização. Campinas tem uma população enorme, né? Comparada com a população total nossa, que mora irregularmente. Então, nós temos que também fazer, desde a época que eu estava na habitação, a gente já fazia esse trabalho, desde anterior, desde a época do Amaral, vem esse trabalho de regularização. A questão ambiental, nós já temos o plano de saneamento básico, que foi elaborado pela Secretaria do Verde, pela Sanasa, pela Infraestrutura e outros órgãos, que a Câmara, não sei se a Câmara chegou a apreciar, chegou, Zé? Acho que não precisava, né? Não era obrigatória a passagem pela Câmara. Mas nós temos a questão dos recursos e nós estamos vivendo uma crise hídrica extremamente importante, né? Que nunca nós tínhamos passado por isso. Agora, qual é a perspectiva? Vai voltar à situação anterior ou não? Existe uma discussão que talvez tão cedo não volte àquela situação anterior. Então, nós temos que nos preparar de outras formas para a questão da crise hídrica. A questão dos eixos verdes, a questão ambiental é fundamental hoje no mundo e em qualquer lugar, né? A questão do sistema integrado de gestão ambiental e a questão das atividades rurais. No desenvolvimento econômico, hoje Campinas a economia campineira não é a economia de 15, 20, 30 anos atrás. Hoje a indústria ela continua sendo importante, mas não é mais o peso mais importante. Isso é no mundo, no Brasil.
hoje, tem um dado que até eu precisaria conferir melhor, mas 70% dos empregos gerados é na área de comércio e serviços e não mais na área da indústria, né? Agora, Campinas, então, teve na década de 60, 70, 80, um desenvolvimento industrial muito grande, mas hoje não é mais vamos dizer, a atividade central para o desenvolvimento econômico, né? E sim, Campinas hoje é uma cidade que é um polo, pela sua localização entre rodovias extremamente importantes no estado e no próprio país. Nós temos o aeroporto de Viracopos, nós temos 14 universidades, então, mais de 15 institutos de pesquisa. Então, é uma cidade que, hoje, a área de comércio e serviços e também é um polo logístico e de desenvolvimento científico e tecnológico extremamente importante com a inovação tecnológica. Então, é uma cidade, a base econômica nossa já é diferente de algum tempo atrás. E nós também temos um potencial para turismo de negócios, entretenimento e rural. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz parte, inclusive, do grupo executivo da revisão do plano diretor, ela está desenvolvendo um trabalho assim, né, que ainda está no começo, mas extremamente interessante, sobre a questão das atividades rurais, né? A inserção metropolitana eu nem vou abordar mais, porque já falei bastante, e a questão do cronograma, que eu gostaria de abordar. O nosso cronograma tem várias etapas. Tem a etapa do diagnóstico, eu vou simplificar a apresentação, a etapa do diagnóstico, a etapa da elaboração das propostas e a etapa do debate das propostas, né? Até a gente mandar para a Câmara o projeto de lei com o caderno de subsídio e o projeto de lei. A participação social ela vai se dar na fase do diagnóstico, tanto da sociedade civil mais organizada, quanto da sociedade civil menos organizada. Depois nós vamos nos recolhermos um pouco para elaborar as propostas e, feitas as propostas, então, até junho, nós pretendemos completar o diagnóstico. Julho e agosto, né, nós estaremos, e talvez até uma parte de setembro, nós estaremos elaborando as propostas, o caderno de subsídio e as propostas. E, a partir de setembro, nós vamos fazer todo o processo de debate, né, com a sociedade novamente, já com as propostas apresentadas, e depois desse processo, obviamente, a gente vai elaborar as propostas finais, fazer o caderno de subsídio e elaborar o projeto de lei para enviar para a Câmara. Nós pretendemos enviar para a Câmara, isso é uma coisa muito importante que nós temos que estar combinando, né, com a presidência da Câmara, mas também com a Comissão de Política Urbana, até final de dezembro ou, no máximo, meados de janeiro, final de janeiro, para que vocês tenham tempo suficiente para fazer o debate, embora vocês vão... Por isso que é importante... Não, tem um recesso. Por isso não, mas eu acho que o recesso não vai atrapalhar em nada. Eu quero aqui só fazer a intervenção da seguinte maneira. Eu disse do recesso, presidente, porque para não atrasar... Eu sei, mas nós temos até... Você já comenta, peraí. Só para complementar. Por que nós queremos fazer até esse período, né? No máximo nesse período? Porque nós sabemos que o ano que vem é um ano eleitoral. Exatamente. E nós não podemos colocar a Câmara numa situação, no segundo semestre, estar discutindo coisas tão importantes quanto o plano diretor. Então, nós queremos mandar até, vamos dizer, meados ou final de janeiro, o projeto de lei, tudo para que durante o primeiro semestre todo, os vereadores e a sociedade os vereadores vão discutir com a sociedade, tenham condições de discutir, debater o plano diretor com tranquilidade e aprovar aquilo que eles acharem que seja certo. Eu só queria, nessa intervenção, o seguinte, vocês vão fazer, a Prefeitura vai fazer audiência pública. Eu só queria saber o seguinte, Pupo, ela vai fazer regionalmente essas audiências para expor aquilo, as mudanças que estão sendo propostas, para a sociedade civil que não é tão organizada, vamos dizer assim. Como foi feito as macrozonas? A macrozona, fizeram diversas audiências à Prefeitura e depois culminou com as nossas audiências aqui. Se for preciso, se vocês puderem dar uma enxugada nesse tempo, eu ia falar isso, o vereador Schneider falou do recesso, mas independentemente do recesso, para que nós também pudéssemos, através de audiências fora da Câmara, do nosso espaço,
porque para não acontecer que nem aconteceu com Macrozona 5, que nós discutimos, e aí o pessoal do Ouro Verde, do Campo Grande, nos perguntaram por que nós fizemos isso, essas audiências foram feitas aqui, e por que nós não fizemos isso regionalmente. Então, se a gente tiver tempo, ficaria mais fácil, além das audiências que o Poder Executivo vai fazer, para a gente também fazer. É isso que eu gostaria, que se desse uma apertada nesse tempo para que a gente pudesse estar implementando isso. Nós vamos fazer essas audiências, essas reuniões, inclusive, obviamente, regionalizadas, né? Que é exatamente para aquilo que você falou, que nós estamos de acordo, já falei, que essa parte da sociedade menos organizada precisa participar desse processo. Agora, de outro lado, nós também vamos centrar muito esforço na questão do que a gente chama de sociedade civil organizada, que são, né, além da organização interna do poder público, tanto da administração direta quanto indireta, nós temos os conselhos, nós temos um conjunto de entidades da sociedade, né, dos mais diversos segmentos, que são as entidades profissionais, nós temos a OAB, nós temos as ONGs, nós temos os sindicatos, né? Então, nós temos um conjunto de setores da sociedade que tem um grau de organização diferenciado. Nós temos que discutir com esse setor. Esse é centralizado, esse pessoal, a gente faz o convite, eles vêm aqui, participam, entendeu? Aí, mas nós temos que sair daqui para levar as alterações que estão sendo propostas. Para as regiões. Exatamente. Nós vamos fazer isso, aí depois... todas as entidades, nós temos lá uma relação... nós também temos essa relação, pode ficar tranquilo que nós temos o CRES, nós temos uma infinidade. Uma infinidade de entidades organizadas. Essa nós vamos estar chamando, convidando para o debate, para a audiência pública, entendeu? Essas são as entidades organizadas, é por isso que eu digo. Nós não podemos fazer uma intervenção lá no Ouro Verde ou no DIC, por exemplo, sem a população estar sabendo aquilo que vai ser feito. Para que nós não soframos questionamento, para que a gente não sofra aí que nem foi no passado da Macrozona 5 e Macrozona 9, o Ministério Público falando por que não foi feito de tantas audiências que foram feitas. E mesmo assim eles questionaram a quantidade de audiências que foi feita. Então nós não queremos cair nesse erro novamente. Então, Zé, tem a questão da quantidade e a questão da qualidade. Inclusive, nós estamos nos propondo a fazer algumas oficinas de capacitação para que todos que participem do processo saibam o que está realmente em pauta e dê a sua opinião da forma mais qualificada possível. A minha preocupação que eu expus é porque nós vamos entrar o ano que vem no processo eleitoral e tem algumas matérias que são complicadas de discutir em época de campanha política. E tem algumas que são até proibidas. Então nós precisamos, não podemos perder o tempo, nós temos que fazer a coisa direitinho, temos que respeitar a população com as audiências públicas. Nós temos que... Então não podemos perder tempo, nós temos que fazer a coisa com transparência e com celeridade. Porque hoje parece que está longe, mas é um estalar de dedos. É por isso, Ginardi, que nós estamos desenvolvendo atividades, assim, trabalhos simultâneos, para não ficar assim, vamos fazer isso, depois não termina mais. Então, nós estamos fazendo várias coisas, inclusive discussão de instrumentos urbanísticos, nós já vamos fazer, acho que a partir de abril, né? A partir de abril nós já temos... Porque ele vai constar lá uma proposta lá na frente, mas já queremos estar discutindo isso Perfeito. Antes. Essa é a metodologia que nós vamos utilizar. Eu acho que, por último, assim, muito rapidamente, e vamos procurar abreviar o máximo possível esse processo aí. Isso daí é preocupação desde o prefeito, nossa, né, dos outros setores. Assim, rapidamente, o organograma. Mas o organograma é uma coisa... A questão da participação eu já coloquei. Organograma. Nós vamos ter, óbvio que a responsabilidade geral é da Secretaria de Planejamento, mas nós vamos ter um grupo executivo que são de algumas secretarias que têm uma relação extremamente importante com a atividade do poder público e da sociedade de modo geral, que é o gabinete do prefeito, obviamente, né? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que
o plano diretor é uma lei, é um projeto de lei, então o jurídico tem que acompanhar todas as etapas. A Secretaria do Verde, que trata de questões ambientais, a CEMURB, que é a questão de urbanismo, e a INDEC, que, junto com a CETRANSP, que é a questão do transporte. Esse é o grupo de secretarias que vai assim, coordenar e vai dirigir o processo do plano diretor. Ao lado dos conselhos municipais, inclusive aqui, nós vamos colocar também, abrir para o Ministério Público a possibilidade de eles estarem participando. Vai depender da decisão deles ou não. Da nossa parte, nós vamos abrir. Por quê? Porque é isso que o Zé falou. Pode, lá na frente, o Ministério Público questionar, mas não teve participação social. Né? Nós... Eu quero anunciar a presença do vereador Sidão Santos aqui, juntamente nessa reunião. Os órgãos do Estado e federais, por exemplo, nós temos aqui a região metropolitana, tem a Gencamp, tem a Implaza, tem outros órgãos do Estado importantes nesse processo e tem, obviamente, órgãos federais, que, por exemplo, o Ministério das Cidades. O Concidades, os conselhos, o Concidade é um conselho dos conselhos, né, em termos de planejamento urbano, e as secretarias, que estão indicando já, quase todas as secretarias já indicaram 2 técnicos, um titular e um suplente, para constituir a comissão técnica, né, para que a gente possa desenvolver os trabalhos. Eu acho que o mais importante é isso daí. A gente também, primeiro, enfatiza a questão da importância desse processo de revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, ou da lei de parcelamento do solo, a participação de todos, para que a gente tenha, de fato, um plano diretor que venha corresponder às necessidades, não só atuais, com base no passado e no presente, mas que a gente vislumbre uma Campinas bastante diferente do que ela é hoje, no horizonte de 10, 15, 20 anos, uma cidade que tem um potencial enorme, mas que, se não for planejado, a continuidade da ocupação urbana desordenada e tal pode continuar e trazer inúmeros prejuízos do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, ou seja, prejudicar o desenvolvimento da nossa cidade com qualidade de vida para a sua população. Esse é o nosso objetivo e contamos com a participação de todos. Muito obrigado, Zé. Obrigado a você. Eu quero dizer o seguinte, embora a Câmara, oficialmente, ela não possa participar das comissões do Executivo, mas não impede que os vereadores participem como cidadão e até para estar acompanhando o andamento dos trabalhos do plano diretor. Não tem direito de voto, né? Mas tem... Sim, não tem direito de voto, não tem direito, mas as alterações necessárias que se fizerem necessárias, é aqui que se discute. Se tem algumas pessoas que não estão contentes com aquele planejamento que está sendo elaborado ou que foi elaborado, aqui se possa fazer emenda, desde que não desconfigure aí, deixa de atender aí os interesses de todos. Então, é aqui que se discute, é aqui que se faz as alterações. Os vazios urbanos, a gente já teve aqui, eu era presidente da comissão também, nós já tivemos discutindo isso, inclusive com o Ministério Público fazendo parte das discussões, e isso não avançou na nossa cidade. Fizemos 2 ou 3 reuniões, inclusive com o Albejante na época. Eu estou tentando resgatar, porque eles tinham uma ideia muito boa para Campinas a respeito do vazio urbano. Eu estou solicitando uma reunião com o Albejante para que, se ele tem o esboço daquele projeto ainda, claro que nós vamos sentar, isso vem a colaborar com tudo isso, tudo que a gente está falando. Albejante é do Ministério Público. E a questão da macrozona 7, eu acho que nós temos que retomar essa discussão, isso já foi proposto para o Executivo, o mais rápido possível, porque nós estamos perdendo espaço para cidades lindeiras ao aeroporto, entendeu? Nós estamos perdendo empreendimentos que vêm ajudar o nosso município, perdendo empresas, porque eles estão explorando o entorno do aeroporto e nós, detentores do aeroporto na nossa cidade, claro que ele não é nosso, né, do Brasil inteiro, mas eu acho que mais rapidamente, nós vamos ter que sentar, analisar e fazer um planejamento da macrozona 7 e botar em votação para nós não perdermos empresas para os nossos vizinhos aqui, entendeu? Eu vou passar para os vereadores aqui da comissão, o Jorge Schneider, depois o Vermelho,
Depois eu passo para vocês. O senhor está sempre satisfeito? Senhor secretário, Senado. eu tenho algumas pontuações a fazer que eu acho que são válidas. O plano diretor pode reverter rural para urbano e urbano para rural. Nós falamos também sobre turismo rural, então daí a importância de nós estudarmos direitinho o que pode ser rural, o que pode... Se nós pretendemos explorar o turismo rural, então nós temos que ter um certo critério para olharmos esse assunto. O crescimento desordenado trouxe a necessidade de se rever a destinação de certos pontos e zoneamentos. O plano diretor alcançará esse assunto? Crescimento desordenado? Desordenado. Eu vou citar um exemplo. A Avenida Heitor Penteado. A Avenida Heitor Penteado. Hoje nós temos zoneamentos que são residenciais. Não, e aquela avenida já não é mais residencial. Ela é uma dita... notoriamente comercial. Então, nós podemos, através desse plano diretor, fazer essa alteração ou nós faremos na revisão do... Eu vou pedir para o vereador Schneider fazer todas as perguntas dele e depois e o Vermelho também, aí ele, o secretário responde para os dois e depois eu passo para vocês. Isso. Tudo bem? Uso e ocupação de solo. Necessitamos de tempo. Quando vier esta lei, eu acredito que o senhor também está participando, eu peço que envie à Câmara em forma de... não envie em forma de projeto para protocolar, mas para analisarmos, discutirmos, para evitar atropelos. Quer dizer, nós temos que olhar, porque esse assunto que eu disse agora a respeito da Heitor Penteado é um assunto. Nós temos um outro. A saída de Mojimirim, do lado esquerdo, a testa todinha, ela atende à necessidade do zoneamento de Barão Geraldo, só que não tem nada a ver com o perfil de Barão Geraldo. Por quê? Porque está fechado. Tem que ter, ali naquele local, tem que ter um zoneamento, uma revisão daquele zoneamento, porque nós não podemos confundir aquela saída com Barão Geraldo. Pelo menos a testa é diferente. O interno daquela área está na área Barão Geraldo. Mas nós não podemos achar que é um zoneamento BG, uma testa daquela que é notoriamente comercial e até industrial. Então nós temos que fazer uma revisão, porque é uma necessidade que eu observo. Nós temos áreas injustas. A rodovia dos Bandeirantes, quando foi construída, ela deixou um pedaço de Campinas do lado de lá e um pedaço de Hortolândia do lado de cá. Como é que nós podemos enviar infraestrutura, água, infraestrutura atravessando a ponte? Eu acho que seria a hora, como o senhor disse mesmo, que nós vamos ter agora a parte metropolitana, de nós tentarmos junto ao governo do estado para que haja um acerto agora. Já que vai haver a revisão, aquela parte que é de Hortolândia está do lado de cá, que fica Campinas. A parte de Campinas que está do lado de lá, que fica Hortolândia. Porque o povo sofre. Quem está do lado de cá, Hortolândia não pode enviar a água. Quem está do lado de lá, Campinas não pode enviar a água. Quer dizer, tudo tem que ser através de convênio, tudo gera gasto, tudo gera mais despesa. Então, para que haja um estudo nesse sentido. Nós temos alguns eixos, falou em mobilidade urbana, eu sou presidente da comissão e nós temos os membros, nós temos o Carmo, nós temos pessoas que são da comissão. Nós temos os eixos principais, nós temos que dar alternativas. Hoje pela manhã, todo dia pela manhã, quem pega a Avenida João Boi do Lope, quem pega Amoreiras, quem vem de Barão Geraldo e outras grandes avenidas, é insuportável. A pessoa tem que sair pelo menos 1 hora antes de casa. Quer dizer, nós temos que olhar o bem-estar, mas nós temos que passar, já que o plano diretor vai ser implantado, para que nós possamos traçar Campinas, que nós tracemos, então, algumas alternativas para esses eixos mais densos. Isso. Também tem um outro problema que nós sentimos, é a falta de vagas nos lugares adensados, tipo centro, Cambuí, onde existem a edificação vertical. Existe hoje um trabalho dentro de Nova York, dentro de Paris, que nós levantamos, onde as edificações elas são autorizadas
mediante aquilo que se pode colocar dentro daquele espaço para evitar o adensamento. Mas existe lá uma folga para um andar a mais para a garagem. Ou seja, as pessoas que lá moram não vamos, se nós fizermos um andar a mais em um edifício, nós não vamos colocar mais gente para morar, mas sim tirar os veículos que ficam nas ruas do Cambuí, do centro e outros bairros também. Isso aí vai gerar mais ISS para Campinas, mais IPTU para Campinas, vai gerar valor agregado para as construtoras e vai gerar mais impostos para a cidade. E não vai levar mais gente lá. E nós vamos conseguir tirar os veículos da rua. Isso aí eu falo em nome da Comissão de Mobilidade Urbana. O Vermelho também faz parte e nós já vimos essa situação e nós precisamos dar um nosso parecer em favor da população que ali mora. Porque nós vamos trazer todos os benefícios para o município sem levar mais gente até aqueles locais. E até eu falei com o prefeito de nós sugerimos na lei até se a pessoa aproveitar esse benefício, que seja instalada a luz solar. Quer dizer, eu quero fazer um edifício onde eu vou oferecer uma garagem a mais, eu vou pagar mais impostos, a pessoa vai pagar mais impostos, só que para me beneficiar dessa lei, eu preciso oferecer a luz solar, para começarmos a trazer energia limpa para a cidade de Campinas. Seria isso aí. Obrigado, vereador Schneider. Vereador Vermelho, por favor. Obrigado, presidente. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência por estar trazendo aqui o secretário Pupo, a Carol, os técnicos que estão diretamente ligados nesse tema tão importante da cidade. Quero cumprimentar o vereador Schneider, cumprimentar todos os vereadores e o público que nos acompanha também nesse momento. Secretário Pupo e demais vereadores, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos iniciando um processo muito importante da nossa cidade. É justamente discutir o instrumento de desenvolvimento urbano da cidade, que é o plano diretor. E eu já queria iniciar, secretário, colaborando com uma questão muito importante, a questão do plano urbanístico, e eu tenho participado muito nessa questão da cidade. Nós apresentamos uma lei ao prefeito, onde essa lei o Executivo apresentou à Casa, nós aprovamos na questão habitacional popular, onde você libera a cidade toda para a construção popular, uma vez que essa cidade só poderia ser construída habitação popular na região do Campo Grande e na região do Padre Anchieta. Por que esta fala nesse sentido? Nós precisamos pensar agora no desenvolvimento da cidade, e hoje os planos urbanísticos modernos, eles pensam regionalmente. Então, nós precisamos contemplar a questão habitacional, a questão da mobilidade, a questão dos equipamentos públicos, escolas, creches, centros comerciais, áreas esportivas, e que esse projeto regional contemple essas questões, para que nós não tenhamos a responsabilidade de aprovar projetos que nem foram aprovados, e hoje a cidade depara com situações muito negativas e um prejuízo social muito grande. Nós temos na região do Campo Grande um Bassoli, nós temos um Sírios, que são grandes empreendimentos habitacionais populares que não compreendem a necessidade da população. Então, o que nós fizemos? Foram grandes quantidades de moradias, jogamos esse povo lá sem o mínimo de estrutura para que essa região possa desenvolver. Então, nós temos que pensar em projetos urbanísticos regionais, mas que contemple todas as questões envolvendo a moradia, a mobilidade, as estruturas. Então, eu queria deixar aqui uma fala nesse sentido, para que a secretaria, o senhor como secretário, os técnicos possam estar avaliando, de nós desenvolvermos planos urbanísticos regionais. Que nós façamos aqui, dividimos a cidade em 10 regiões, onde nós possamos instalar esses planos e você minimizar os problemas sociais que nós temos na cidade. E que esses empreendimentos, que nem Sírio, Bassoli, ultimamente tem o Abaeté, que inauguramos também, que não compreende a necessidade da cidade. E sim, foi o amontoado de moradias
que hoje causa um transtorno muito grande. Nós não temos lá os equipamentos, não temos creche, não temos escolas, não temos a questão da saúde, centro de saúde, que possa ter e atender toda essa demanda. Então, e a questão do perímetro urbano dessa lei de 94, que precisa rever mesmo, porque nós temos grandes áreas importantes cravadas no centro das cidades que estão ainda no perímetro rural. Então, essas são as questões que eu gostaria de deixar bem claro e colocar uma contribuição como membro da comissão, mas eu gostaria muito, secretário, que o senhor avaliasse, junto com a tua equipe, essa questão do plano urbanístico regional, que é um conceito moderno de urbanização da cidade, onde você vai ter, um exemplo, lá no Alphaville, um centro comercial, você vai ter um centro esportivo, você vai ter uma mini rodoviária, você vai ter todos os equipamentos numa questão de moradia que contempla hoje o sistema moderno habitacional. Então, essa seria a minha contribuição como membro da comissão e eu tenho certeza que vai ser avaliado, presidente. Obrigado, vereador Vermelho. Eu queria agradecer a presença do vereador professor Alberto e também do vereador Gustavo Peta. Eu vou agora, o público vai responder essas, como a gente havia combinado, esse questionamento bem sucinto, né, porque isso é mais, é uma ajuda, né, que os vereadores dão no andamento desse processo de revisão do plano diretor. Então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desses questionamentos e depois eu passo a palavra. Está escrito aqui o Jorge da Farmácia, o Sidão dos Santos, o Carlão do PT, Carmo e o Peta, certo? Esses são os vereadores que estão inscritos. Vereador Schneider, depois eu vou abordar um pouco a questão que o Vermelho levanta. Eu não vejo isso daqui como um questionamento. Eu acho que são opiniões e contribuições que estão sendo colocadas e que são extremamente importantes para que a gente possa, dentro do processo de trabalho da Secretaria e também discutido com a sociedade, incorporar essas preocupações que os vereadores estão levantando. Para a questão dos vazios urbanos. Né? Gente, nós temos inúmeros vazios. Nós estamos trabalhando com geoprocessamento e estamos construindo um banco de dados, tanto do ponto de vista físico, territorial, quanto do ponto de vista do uso, ocupação do solo, que vai ser um instrumento extremamente importante para que a gente possa, inclusive, dimensionar quantos vazios urbanos, por exemplo, nós temos, quais são não só as áreas, a localização, mas também em termos, vamos dizer, de metros quadrados, essa questão toda. Porque é uma questão extremamente... Nós temos que estimular. Uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer, a concepção nossa de plano diretor não é aquela de ficar punindo. Óbvio que tem que ter regras, punição, esse negócio, mas nós queremos fazer através de estímulos em vez de punição. Porque se os segmentos, né, a sociedade não for estimulada para fazer a preservação ambiental, a não cometer irregularidades, a contribuir para um processo de urbanização mais ordenado, quantos fiscais nós vamos ter que ter? Então, lógico que vai ter a fiscalização, é necessário, mas a lógica nós queremos inverter, né? Através de estímulos e de, por exemplo, está se discutindo aí a questão dos tombamentos. A prefeitura propõe o tombamento e tal, esse negócio todo, só que o proprietário fica... Como é que ele não pode fazer um conjunto de coisas na área dele, não tem nenhum benefício, então ele acaba abandonando o imóvel. É a lógica que está errada, nós temos que inverter essa lógica. Então, ele tem que ter, ao tombar, ele tem que ter certos benefícios para poder compensar e até preservar o imóvel. Na questão dos vazios urbanos, é um pouco o contrário. Existe o imposto IPTU progressivo, que eu teve fazendo um cálculo, tinha 10, 12 anos para ser aplicado. São Paulo fez o plano diretor agora, em 3 anos ele está pagando 15%. Então, esses vazios urbanos, nós temos que, alguns você tem que estimular e outros você tem que realmente impor certas condições que estimulem ele a fazer alguma coisa com esse vazio urbano. Então, senão se torna especulativo, né? Essa questão do urbano-rural e rural-urbano também é importante. A questão da macrozona 7. Existe, a prefeitura
através da ABV, ela já fez um estudo do plano, de uma proposta, não é uma proposta, é um estudo do plano urbanístico do entorno do aeroporto, né? Nós estamos tomando conhecimento disso e nós vamos, obviamente, vai servir ao lado dos estudos que a própria equipe do planejamento já fez sobre as macrozonas, que nós não vamos assim utilizar, né, fora da macrozona 7, mas vão servir para elaborar essa proposta da macrozona 7, porque o aeroporto é questão importante. Sem dúvida nenhuma, o projeto de lei da luz, nós vamos enviar ou em concomitante ou um pouco antes do projeto da revisão do plano diretor, né? Porque a luz, nós temos que fazer a revisão da luz de acordo com os princípios, diretrizes e tal do plano diretor, senão eu faço uma inversão que depois de aprovado o plano diretor, está tendo que fazer a revisão da luz de novo, não seria inteligente isso. Bom, essas outras questões da Mojimirim, estou de pleno acordo, né? Eu moro, inclusive, em Barão, passo ali todo dia. Essa questão da Bandeirantes, eu acho que merece uma análise mais detalhada. Os eixos de mobilidade, todos nós sabemos ali, esses 3 eixos são realmente estrangulados, né? Estão mais do que superados. Por isso que a questão do corredor do BRT para o Campo Grande, para o Ouro Verde, e a questão do VLT acaba assumindo um papel fundamental nessa questão da mobilidade, né? E as outras questões. Aí, agora, um pouco o vermelho. Olha, a questão dos planos diretores regionais, eu acho que é uma ideia, Vermelho, sinceramente, que a gente tem esse negócio do plano urbanístico, tal, essas questões todas, mas eu acho que é uma ideia que merece um aprofundamento para que, por exemplo, em vez da gente, não sei como é que eles vão fazer ainda com a macrozona, não tá definida, mas a tendência é não utilizarmos mais a questão das macrozonas, e talvez essa proposta seja uma proposta que possa, num sentido muito mais desenvolvido, avançado e específico, a substituição de macrozonas. Um conceito moderno, né, secretário, de habitação, onde você vai contemplar regionalmente dentro das condições de desenvolvimento urbanístico. Acho que tem que ser por esse lado. Dentro da característica regional daquela... Perfeito. Exato. E essa questão do projeto completo. Gente, é um absurdo mesmo, nós temos ainda, infelizmente, né, esperamos que a gente crie condições para não termos mais projetos como o do Bassoli, do Sirius. Isso daí é coisa... Né, nem na época do BNH, que a gente tinha muitas críticas, os projetos eram muito mais completos do que hoje. É um crime. Ok. Agora eu vou passar para os vereadores. Está escrito aqui o vereador Jorge Schneider. A Jorge da farmácia. Tudo é Jorge. Mas tem um... É tudo Jorge, seu Jorge. Jorge da farmácia. A farmácia é um bom negócio, né? Bom dia, senhor presidente, vereador Schneider, Vermelho, Carlão, Marcos Bernadelli, Carmo Luiz, professor Alberto Sidão e Gustavo Peta, e o senhor secretário Fernando Pupo. É um prazer estar aqui novamente na casa. E esse questionamento que eu ia fazer também que o Vermelho fez também era pertinente. Eu também achei que foi um crime ter feito aqui lá com aquela população todinha, nós colocar o pessoal lá e não dar uma infraestrutura para eles. Mas, secretário, o que me faz a questionar aqui seria em relação à cidade acessível. E Campinas ficou aí 240 anos e, infelizmente, nós não tivemos nenhum plano que contemplasse a cidade. Eu queria saber, assim, da Secretaria, quais seriam as diretrizes para que nós consigamos fazer uma cidade que seja totalmente acessível. E um outro também que o senhor falou também do comércio aí, que você pode fazer vender por exemplo, eu tenho um caso aí que um rapaz tem uma piscina no lado, tem uma casa que vende piscina e do outro lado está tentando abrir uma loja que venda cloro e ele não consegue. É uma coisa que coincide justamente, é um complemento do outro. E se tem um tempo hábil para que a gente consiga liberar esse comércio, como que a gente faz? Seria esses dois questionamentos.
Só completando o que o Jorge está falando, secretário, que nós estamos falando de mobilidade, por isso que foi proposto na Macrozona 9 a construção de viadutos ali no Jardim Olinda, porque como todo João Boy do Lopes, entre outros, sofre com a mobilidade, os distritos também sofrem com a mobilidade. Boa Vista, para sair, para entrar, é uma dificuldade enorme. Ali na Bocha a gente perde tempo, entendeu? Eu que passo todo dia por ali, eu sei o que é sofrimento. Então, é por isso que na Macrozona 9 está já projetado a construção de um viaduto. Uma transposição, né? A transposição para dar mais mobilidade. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar, vou passar para os outros, e aí ele responde tudo no atacado, tudo bem? Vereador Sidão Santos. Bom, senhor presidente, Zé Carlos, em nome do presidente, cumprimento todos os membros da comissão, né, todos os vereadores aqui, os colegas que estão aqui, né, participando dessa reunião importante, secretário Fernando Pupo, né, é um prazer imenso aqui ter a presença aqui do senhor aqui nessa Casa de Leis. Bom, nós, vereador Zé Carlos, né, participamos ativamente da aprovação da Macrozona 5, né, talvez uma das maiores macrozonas, né, da cidade de Campinas, e tive o prazer, né, de ser eleito relator, né, e a partir do momento que fui relator, fiz um estudo aprofundado daquela região, né, fizemos aí várias reuniões com o Ministério Público, né, e conseguimos, no caso, aprovar a Macrozona 5, atendendo à necessidade daquela grande população, que nós tínhamos que trazer aquela população para a legalidade, né? E uma das preocupações que, secretário, principalmente do Ministério Público, porque a macrozona, na época, todos sabem da crise política, né? E ela tinha sido elaborada pelaquela equipe, né? E se tinha algum problema, né, na macrozona 5. E aí nós fizemos aí um estudo importante, a questão do adensamento, que o adensamento tinha que ser nos grandes vazios aí de dentro para fora, né? A cidade ela tinha que crescer de dentro para fora, ela não podia crescer de fora para dentro, né? E um dos questionamentos importantes que o Ministério Público fez, que nós tínhamos que manter uma divisa do município de Indaiatuba, do município de Hortolândia, né, Montemor, né? A questão ali do Delta, que nós tínhamos que ter uma faixa ali no Delta, na questão do meio ambiente, e também na questão dos zoneamentos, né, que aqueles comércios da João Boy do Lopes ali não eram comercial, era tudo residencial, né? E nós aprovamos, contemplamos e trouxemos aquele número enorme de comerciantes para a legalidade. Agora, nós também deixamos também na Macrozona 5, secretário, que se fosse criado, né? Hoje existe todos os instrumentos legais, né, dentro dessa nova legislação, para se criar naquela região um novo distrito industrial, de indústrias limpas, no caso, entendeu? Até mesmo para aquelas pessoas puderem trabalhar na região, para não estar fazendo um deslocamento tão grande, né, no caso, né? Então, hoje nós temos áreas lá que são vazios, que, inclusive, o nosso presidente, Zé Carlos, né, e os membros da comissão, destinou ali para se criar um novo distrito industrial, uma indústria limpa, que não polui, naquela região, né? E também, viu, presidente, a gente fica preocupado, porque nós já queríamos, na época, ter votado a Macrozona 7. Né? A gente sabe o que está acontecendo, estamos acompanhando, acho que essa casa está preparada para discutir a Macrozona 7. Temos vereadores aqui capacitados para isso, né? E hoje a gente está vendo que hoje estão se construindo hotéis, né, do lado de Indaiatuba. Eu acho que Indaiatuba está certo,
né? Tem que explorar, sim, o aeroporto internacional de Viracopos, estacionamentos grandes, terminal intermodal de cargas, né, na região, né? E eu acho que nós temos que discutir, acho que o mais rápido possível também a macrozona 7, né? Para que nós possamos gerar mais empregos, mais divisa, mais impostos para a cidade de Campinas. E não perder aí a competitividade dentro da região metropolitana. Então é isso, viu, secretário? Parabéns, né? O senhor aí na pasta, né? Um secretário esclarecido, que entende da matéria, né? E a casa aqui vai estar junto aí para poder apoiar aí no que for possível. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador Sidão. Eu quero agradecer ao presidente do vereador Paulo Búfalo e dizer o seguinte: quando nós votamos a macrozona 5, o vereador Sidão lembrou bem, nós nos preocupamos em fazer com que ali se tornasse um distrito industrial, para que aquele pessoal, as pessoas que moram lá, não precisa se deslocar até o centro da cidade para pegar ônibus para ir para o seu trabalho. Isso foi uma proposta que nós fizemos numa reunião que nós tivemos, inclusive, com o Ministério Público, mas, infelizmente, devido à crise política que nós vivemos, por ocasião da votação da macrozona 5, isso não foi possível, porque existia uma área lá que nós fizemos até alterações, que era 65 habitacional e uma certa porcentagem de comercial, entendeu? E aí nós falamos, o pessoal tem que trabalhar lá no local que eles moram. Então, é uma discussão que nós queremos travar novamente, secretário, para que isso esteja inserido no plano diretor. Eu passaria para o Carlão do PT. Bom dia, presidente. Queria cumprimentar aí meus colegas vereadores, o secretário. Bom, meu não é um questionamento, não, secretário. Talvez um pouco de contribuição, porque a gente sabe que toda vez que vai se mexer com o plano diretor, há também um jogo de interesse extremamente forte na cidade. Do setor comercial, setor empresarial, do setor da especulação imobiliária. E então eu fiquei satisfeito com a questão da participação popular, que eu acho que o contraponto importante para que a gente possa fazer com que a cidade inteira discuta é radicalizar a participação popular. Acho que fiquei satisfeito com isso. Eu queria colocar dois elementos na discussão para que a gente possa, no debate do plano diretor, debater o centro da cidade. A questão de você desenvolver projetos de habitação no centro da cidade, ele é extremamente necessário para que a gente possa, como o senhor já manifestou, a cidade de Campinas hoje não é mais industrial, os serviços estão deste lado da cidade. Então, se nós não pensarmos em também desenvolver projetos habitacionais na área central, o grande volume de imóveis abandonados que estão nessa área, eu acho que é um debate também importante para a gente fazer. Um segundo elemento ainda nessa área, foi importante o projeto apresentado pelo Executivo, que hoje você pode construir habitação de interesse social na cidade toda. No entanto, eu acho que um outro desafio é a gente fazer o banco e a reserva de áreas nessas regiões da cidade. Por exemplo, vamos pegar o Alphaville. Nós temos quase 3.000 trabalhadoras domésticas que trabalham naquela região, mas não podem morar lá, porque nós não temos uma reserva de área reservada para empreendimento de interesse social, e especificamente para que nós possamos garantir que a política que essa casa aprovou, que ela seja implementada. Senão, quando a gente for construir lá, a especulação imobiliária já tomou conta. E um terceiro debate que eu acho que é importante, que nós precisamos fazer, que já foi manifestado aqui pelos colegas, inclusive pelo secretário, a questão do vazio urbano. Porque nós precisamos incluir nesse debate aquela região toda do Curtume, que há anos, há décadas, está ali servindo para nada,
Então, que nós precisamos pensar no desenvolvimento da cidade também naquele vazio urbano. E, por último, incluir, eu acho que quando falo no BRT, que eu acho que é importante esses corredores, o BRT, o VLT, que vai aproveitar o que já tem lá, que já foi VLT no passado, mas que nós também possamos estudar a ligação dos dois corredores lá na região do Projeto Uruguai, ali no Mão Branca, porque ali há uma densidade populacional que depende exclusivamente muito do transporte, inclusive mais do que aqui na ligação do BRT. Então, não esquecer dessa pauta, porque é uma forma, inclusive, de proteger aquela população. Então, acho que é mais contribuição para que a gente não possa. Mas o fundamental é o que foi colocado aqui, que a participação popular vai estar garantida no debate do conjunto do plano diretor. Obrigado, vereador Carlão do PT. Só para complementar, existia um projeto, vereador, no passado, de ligação entre Ouro Verde, Campo Grande e Mão Branca, ali no Parque São Jorge. Eu acho que isso nós temos que estar fazendo aí, fazer parte do plano diretor. Isso aí nós vamos estar levando essas ideias. Vereador... como é que é a ligação? Ligação do Ouro Verde, Campo Grande e Parque São Jorge. Entendeu? Que existe. É Mão Branca. Mão Branca que sai... Isso, que sai no São Jorge. Só para colaborar rapidinho, existe um trabalho aqui da Comissão de Mobilidade Urbana, na questão também da continuação do BRT, porque o BRT, o Campo Grande, termina no Parque Itajaí, e do Ouro Verde termina lá no Vida Nova. E existe um estudo nosso a interligação com o aeroporto de Viracopos. Acho que o vereador Carmo vai falar agora e pode também... Tudo isso, vereador, nós vamos estar dando subsídio para aquilo que eu disse. Nós não podemos fazer parte oficialmente das comissões propostas pela prefeitura, mas nós vamos estar levando subsídio como cidadão e representante do povo que nos elegeu. Vereador Carmo Luiz. Boa. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, secretário. Bom dia aos membros também desta comissão, aos vereadores, bom dia a todos, os que nos assistem também pela TV Câmara. É importante essa discussão, é fundamental, na verdade, para a nossa cidade e os temas são diversos e complexos, extremamente complexos. E, felizmente, nós temos aí representantes de praticamente todas as regiões da cidade e que defendam os interesses da nossa cidade e que buscam realmente equalizar. Eu, da região sul de Campinas, da macrozona 6 e 7. Com relação a isso que o vereador Gilberto Vermelho acabou de falar, secretário, é importante nós pensarmos realmente em grandes vias de acesso. Importantíssimo. Eu estive em São José dos Campos nesse fim de semana, fiz um curso lá, e eu gostei muito, o modelo da cidade, a forma de mobilidade, e aquilo me chamou muita atenção. E é uma cidade bem menor que a nossa, bem menor que Campinas, né? Não sei a título de quantidade de moradores, mas é menor. 700 mil lá. 700 mil, metade praticamente da nossa região metropolitana. Então, eu sei disso, já falei com o secretário, pensarmos a cidade para os próximos 40 anos, 50, 100, 200 anos, é importante e está nas nossas mãos nesse momento. Nós participamos de uma comissão com o presidente da Comissão de Mobilidade, o Schneider, e tratamos disso. Pensar a cidade do futuro, a cidade que vamos deixar para os nossos descendentes, para os nossos netos e bisnetos. Mais especificamente hoje, nós temos problemas relacionados à lei aeroportuária, secretário. Nós temos, acho que, grandes restrições aeroportuárias na cidade, porque Campinas possui dois aeroportos de grande movimento, o aeroporto de Viracopos e o aeroporto dos Amarais. E a minha pergunta, secretário, é como que nós vamos manter, qual que é o relacionamento da secretaria, a facilidade? Nós não temos um núcleo, ou se tem, eu não estou sabendo, do quarto Comar na cidade. Já tem? Já tem. Ok, isso é maravilhoso. Até tinha feito uma moção, você já tem. Então, esqueçamos a moção. Esse é o primeiro ponto, saber qual é o relacionamento do município
com as leis estabelecidas, porque nós sabemos que não é possível, são leis que nós temos que seguir, são regras aeroportuárias e que nós vamos ter que trabalhá-las e procurar desenvolver, porque as reclamações são muito grandes. Nós sabemos empresários, comerciantes de todos os níveis não conseguem se estabelecer na cidade, aquilo que o Zé falou. As cidades do nosso entorno, Itupeva está se transformando num polo industrial e uma cidade de alto nível. Indaiatuba, uma explosão social. Montemor vai para o mesmo caminho. Ou seja, Louveira, uma das cidades mais ricas aqui do estado de São Paulo. Então, o que acontece? É necessário, sim, nós trabalharmos. Então, as duas mais importantes que você já falou, e nós vamos trabalhar nela, e tem todo o meu apoio no sentido de buscar, é a macrozona 7. Mas eu gostaria só de deixar um questionamento, secretário, com relação à macrozona 6. A macrozona 6 já não foi encaminhada o suficiente? Existem muitas dificuldades para nós conseguirmos tratar da macrozona 6 também na mesma tacada? Essa seria a minha pergunta, secretário. Tá. Obrigado, vereador Carmo Luiz. Agora o vereador Peta, Gustavo Peta, tem a palavra. Bom dia, presidente. Em nome do presidente Zé Carlos, cumprimento todos os demais vereadores, cumprimentar o secretário Fernando Pupo, em nome dele, toda a assessoria. É sabido de todos nós que a cidade foi se desenvolvendo sem planejamento, de modo excludente. Os trabalhadores, pouco a pouco, foram se distanciando dos postos de emprego e de trabalho, primeiro com o BNH, depois da Anhanguera e depois da Bandeirantes. E acho que a discussão sobre o plano diretor deve ter como um norte principal aproximar a moradia do trabalho. Esse que tem que ser o centro do plano diretor da cidade, porque é isso que pode tornar a cidade de Campinas mais humana, com mais qualidade de vida. Os problemas da mobilidade urbana são todos eles vinculados a isso. Não há solução para a mobilidade urbana, para o transporte público, enquanto nós não enfrentarmos esta questão. A gente pode ter o BRT, o VLT, até o nosso sonho, que é o metrô, se nós não conseguimos enfrentar isso. E a maneira mais correta e inteligente de enfrentar isso é, primeiro, ocupar os espaços ociosos, os espaços que não cumprem função social e que podem, portanto, ter intervenção por parte do Estado para garantir moradia popular digna para a população perto dos locais que geram trabalho na cidade de Campinas. Segundo, nos locais que já há uma quantidade grande de pessoas morando, incentivar a instalação de empresas, de indústrias, de postos de serviços, com estímulo, né? Por exemplo, em São Paulo agora, há um programa de estímulo forte e contundente para a instalação de empresas, indústrias e serviços na Zona Leste de São Paulo. Porque se nós temos um problema grave em Campinas, em São Paulo é ainda maior. A Zona Leste fica distante, sem emprego. Todo mundo tem que se deslocar para o centro. Lá, no plano diretor construído lá, foi criado um programa forte de estímulo fiscal, né, de benefício. Porque o plano diretor tem que coordenar o desenvolvimento da cidade através desses mecanismos. Tem os mecanismos de punição, mas mais inteligente do que os mecanismos de punição são os premiativos, são os incentivadores do desenvolvimento da cidade. Então, eu queria realmente dizer isso, acho que o norte do nosso plano diretor tem que ser a aproximação emprego, moradia, para trazer dignidade e mais humanidade na vida das pessoas em Campinas. E segundo, só para terminar, presidente, dizer, eu não tive a oportunidade de ver a fala do secretário, mas tenho certeza que esse vai ser uma das preocupações, incentivar que todo esse processo seja um processo participativo, um processo em que se ouça todas as representações da cidade, as lideranças populares, e todos os interessados possam realmente ter no processo um momento de participar e de colaborar decisivamente para a construção desse plano diretor. Obrigado, Gustavo Peta, vereador. Só para dizer que essa foi a nossa preocupação no passado, quando da votação da macrozona 5.
Se você pegar como a macrozona 5 veio para casa, aquela região ali onde hoje não é perímetro urbano ainda, é uma área de eucalipto, é um vazio grande que tem dentro do perímetro, e ali veio com a característica de 65% de residência e o restante 35% de comércio e serviços, né, indústria. Então, nós alteramos, nós fizemos a inversão disso, que teria que ter uma característica mais de trabalho, de indústria e serviços, do que moradia, porque moradia nós já temos bastante. E nós pensamos nisso também para a região da Vila Padacheta, Aparecidinha, né? Porque se você pegar Parque São Jorge, Parque Fazendinha e Parque Santa Bárbara, ali nós não temos nenhuma indústria, entendeu, de grande porte, que possa absorver a mão de obra daqueles moradores que ali residem. Então, tudo isso é nossa preocupação e a gente fez, inclusive, reuniões com o Ministério Público para que a gente fizesse dessa maneira. Eu passo a palavra para o último vereador, para ser Paulo Búfalo, vereador Paulo Búfalo, para dar ideias aqui para a gente depois encerrar. Obrigado, senhor presidente Zé Carlos. Queria cumprimentar o secretário, em nome do qual cumprimento toda a equipe. Eu desculpo pelo atraso, eu tive uma outra atividade que já estava agendada, então não pude chegar antes. Mas eu quero primeiro compartilhar a fala do Carlão e acrescentar que achei muito positiva a notícia de que o governo tomou a decisão de suspender os projetos que tramitam, tratando de novas macrozonas, sobretudo porque o plano diretor de 2006 não é referência para ninguém. Eu reconheço o esforço dos técnicos que trabalharam naquele período, mas o que houve de participação popular naquele momento foi um simulacro, uma imitação de participação popular. E o plano diretor de 2006, é preciso que lembremos isso, ele não era um plano para 10 anos, era um plano daquele governo. Foi isso que permitiu, por exemplo, fracionar a cidade onde tinha habitação popular, onde não tinha. Foi isso que permitiu a ocupação irregular, todos os crimes cometidos por construtoras aqui na região sul da cidade, inclusive comprometendo, né, nascentes importantes que abastecem o rio Capivari. Enfim, o plano diretor de 2006 não é referência para uma cidade como Campinas. Então, eu queria destacar 3 pontos para contribuir. Eu avalio que o plano diretor não pode ser um plano de governo, ele precisa pensar 10 anos. E eu estou dizendo, pelo menos os 10 anos para que ele está focando, e talvez mais, como o secretário coloca. Por isso, não dá para utilizar o mesmo método do passado, ou seja, no momento do debate, foram 106 emendas, 60 delas, eu me lembro porque eu tive envolvido diretamente, enfiadas na gaveta sem qualquer debate naquele momento. Então, acho que o padrão tem que ser outro, o padrão tem que ser uma outra relação que vai considerar o conjunto daquilo que aparecer aqui. A segunda questão é em relação à participação popular, que eu acho que é muito válida a participação popular, é necessário que haja, mas essa participação, conforme versa o próprio Estatuto da Cidade, a Constituição, precisa estar no plano diretor. Porque na hora de debater as audiências públicas sobre um estudo de impacto de vizinhança, começou a dizer, não, mas vamos escrever assim, não assado, porque a população não pode decidir. Ela pode dar opinião, mas ela não é técnica para saber. Ela não é técnica, mas é ela que aguenta um hipermercado colocado na cabeça dela, muitas vezes. O trânsito de uma universidade e coisa e tal. Então, essa população, ela precisa estar no plano diretor. E, por último, a questão dos instrumentos de indução, porque foram outros instrumentos que, na hora do vamos ver, nós demos um passo atrás.
Acredito que nós aprovamos uma legislação importante que ontem, fui até na tribuna debater, tentar avaliar aquela questão do governo pedir, de certa forma, a autorização da casa para poder aplicar a multa nos terrenos abandonados. Eu espero que o governo tenha o mesmo olhar agora na discussão do plano diretor, porque há instrumento de indução. Se está abandonado, não é multa que nós temos que aplicar. Se está abandonado, são os instrumentos que vão levar, inclusive, à desapropriação dessas áreas para poder serem utilizados em habitação popular, ser utilizado, de fato, no desenvolvimento da cidade. Então, eu queria dar essa contribuição, acho que nós estamos seguindo um caminho positivo, a comissão trazendo já aqui o debate dessa proposta de como será o método, e o partido, enfim, nós vamos querer contribuir para mobilizar a gente, para poder debater o plano aqui na cidade, que eu sei, acredito muito e respeito o secretário Fernando Pufo. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Só para dizer ao senhor, isso a gente já discutiu, nós falamos da participação da sociedade como um todo. Se for preciso, a comissão fará regionalmente audiências públicas antes de levar isso a voto aqui no plenário. Nós podemos dividir Campinas, isso é um estudo que nós vamos fazer juntamente com todos os membros da comissão, para se fazer pelo menos cinco reuniões regionais fora da Câmara. Ou seja, no Ouro Verde, no Campo Grande, nos distritos, entendeu? Então, isso já é um compromisso nosso, aqui como presidente da comissão, e os membros da comissão, a maioria está aqui presente. Então, isso a gente já tinha, inclusive, mas é importantíssima a sua contribuição. É uma participação que nós não vamos estar brigando, mas está ouvindo toda a população, e o que for essencial para a população, nós vamos estar inserindo isso no plano diretor. Secretário, por favor. Presidente, eu vou solicitar só uma compreensão um pouco dos senhores. Vou pedir para Carol falar um pouco mais sobre a questão da participação, porque eu não falei de um aspecto que é fundamental nesse processo de participação, então ela vai complementar. Por favor, Carol. Ok, Carol. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui hoje nessa casa, para a gente, com certeza, contribuições de todos os vereadores vão ser bem-vindas nessa discussão. A gente criou uma metodologia de participação popular que nós vamos levar as discussões e coleta de dados, tá? Agora, em março a julho, é a parte de capacitação, que são oficinas participativas, onde a gente vai discutir os conceitos básicos do plano diretor. Nós vamos promover seminários junto com a população. Essa capacitação é uma exigência do Estatuto da Cidade, que a gente tenha que fazer essa capacitação com toda a população, entidades de classe, sociedade civil, associação de moradores. Então, essa capacitação ela se dá no início, mas ela também não tem um prazo para terminar. Ela é ao longo do diagnóstico que a gente entende que pode promover vários seminários para fazer essa capacitação. O diagnóstico, que a gente chama de leitura comunitária e técnica, ela vai iniciar em abril até julho de 2015, que são essas oficinas que o vereador José Carlos comentou, que são as oficinas participativas, que nós vamos para 6 regiões, tá? Norte, Sul, Sudoeste, Leste e todas as regiões, onde nós vamos fazer as coletas de dados. É onde a prefeitura vai estar em contato com a população e eles vão fazer as reivindicações e levantar os problemas, as potencialidades e as qualidades que tem em cada região, tá? Nisso, nós vamos fazer também um trabalho, plano diretor nas escolas, que é a participação das escolas na discussão, que a gente entende que os jovens são o futuro de amanhã, e eles têm grandes contribuições a serem dadas. Então, nós vamos fazer um trabalho junto com a secretária de Educação, a Solange, para que as escolas tenham essa participação. Nós estamos criando uma plataforma na internet que chama Participa Campinas. Esta plataforma vai estar todas as agendas de reuniões, as apresentações, atas, todo o material de capacitação, e a população vai poder entrar
neste portal, nesta plataforma, e colocar também as suas sugestões e críticas com relação aos temas. A ideia é que daqui 15 dias essa plataforma já esteja no ar e a gente vai fazer essa divulgação no Salão Vermelho e convocar também todo mundo, convidar todo mundo a participar desta apresentação de como vai ser a participação da população nesta plataforma da internet, onde eles vão poder participar diretamente com a gente e fazer um canal mais direto. Então, até julho, para vocês terem uma ideia, vai ser a parte de levantamento de dados, diagnóstico, a gente vai estar em contato com a população. De julho até dezembro, a metodologia que a gente elaborou e discutiu com os técnicos da prefeitura, voltamos para a comunidade com as propostas para que elas sejam debatidas e validadas. Nisso, a revisão da LUS, que é da Lei de Uso e Ocupação do Solo, já vai estar terminada. Só que ainda a gente vai aguardar, não vamos encaminhar ainda projeto de lei, porque a gente entende que a lei máxima é o plano diretor. Se tiver alguma questão a ser alterada na Lei de Uso e Ocupação do Solo, aí a gente volta e altera. Um exemplo, na definição de eixos estratégicos de desenvolvimento econômico ou avenidas, que a gente vai definir o potencial construtivo até para incentivar o comércio ou a residência, que a gente está trabalhando com essa cidade compacta e adensada, pode ser que algumas alterações de uso e a forma de ocupação tenha que ser mudada nesses eixos econômicos, eixos estruturantes, para que depois a gente consiga incentivar. Então, essa permeabilidade, ter o plano diretor auto-aplicável e que a Lei de Uso e Ocupação do Solo converse com o plano diretor, como a lei de parcelamento, é esse cuidado que nós estamos tendo neste momento. Nós vamos promover, de julho a dezembro, uma semana temática, que são os eixos de discussões, como o secretário apontou. Nós temos o Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, e nós vamos promover um seminário junto com os secretários de planejamento da região metropolitana de Campinas, para que a gente entenda qual é o eixo de desenvolvimento econômico de cada município. Porque a gente entende que Campinas é a cidade metrópole, ela tem toda a interferência econômica e logística de mobilidade, até questões habitacionais que estão no limítrofe desses perímetros, desses adensamentos, que é uma cidade conurbada, e a gente não pode esquecer que ela tem interferência direta com os outros municípios, principalmente na questão do aeroporto. Então, para que a gente prevê obras que são de grande importância metropolitana, ela tem que estar no plano diretor dos municípios, senão não há possibilidade de recursos federais para a construção de algumas obras, como ponte, como pavimentação de rodovias, ela tem que estar incorporada nos demais planos, tá? Então, a gente vai promover esse debate com os outros municípios para que a gente faça esse alinhamento estratégico dos demais planos que estão em desenvolvimento. Seminários de entidades de classe, que a IAB, CREA, Sinduscom, OAB, vão promover nesse período, e a gente entende que é uma grande contribuição também. E o portal da internet, que vai estar disponível para fazer os debates quando o projeto de lei e a minuta já estiverem pronta, a população vai poder entrar nesse portal e comentar, vereador, a questão do artigo, inciso, é uma forma de participação bastante clara e transparente, e que a gente vai poder comentar todas as emendas junto com a população. Então, a gente entende que a forma de participação popular, além de seminários, oficinas de capacitação e audiências, vai ter o portal da internet, que vai ser um instrumento, né, de participação clara e transparente. Tá? Ok, Carol, quero agradecer. Eu gostaria que depois vocês deixassem esse material que vocês estão apresentando, para que nós, da comissão, juntamente com a TV Câmara, coloque no site aí da Câmara Municipal, para que fique disponibilizado aí para todos os munícipes que quiserem saber como é que vai funcionar esse plano de trabalho do plano diretor. Por favor, tenha a palavra. Bom, tem uma contrapartida, né, Zé? Você precisa entregar também para nós a gravação dessa sessão. Com certeza nós vamos estar providenciando a gravação. A questão nós vamos disponibilizar para todos mesmo, só que nós temos que trabalhar ainda um pouco, porque
por exemplo, todas as discussões que nós estamos feitas, eu fiz no Congeapa, fiz nos outros conselhos, vou fazer amanhã na habitação, hoje na Câmara, tem contribuições para aprimorar, inclusive, o plano de trabalho. Assim que tiver completo, a gente passa para a Câmara. Eu não vou abordar, eu vou agradecer a intervenção de todos e as questões que levantaram, principalmente nessa segunda parte, teve mais vereadores que se manifestaram. Eu vou procurar abordar de um ponto de vista mais geral, porque, sem dúvida nenhuma, a gente procura, além da gravação que foi feita, que se você nos ceder, nós vamos agradecer, eu procuro anotar praticamente tudo que e a maioria eu consigo das intervenções, né, secretário, foi de contribuição e alguns problemas, alguns desafios. Exato. Então, eu vou abordar só algumas questões que são mais gerais, mas que estão dentro, assim, que contempla o que foi assim levantado. A questão das novas centralidades. Quando se fala em criação, vários falaram isso daí, a gente ter na mesma região a questão de usos diversos. Fala mais perto do microfone, por favor. Usos diversos, né, que podem realmente trazer a seguinte consequência. Se você tem, inclusive na macrozona 9, nós utilizamos um pouco esse conceito. Sim. De não ser áreas só residenciais, só comerciais, de serviços ou industriais, mas nós vamos estimular muito na questão, principalmente da lei de uso e ocupação do solo, o uso misto, né? Para poder não só fortalecer e construir novas centralidades, de modo que as pessoas possam, obviamente que isso não é fácil, né, porque a questão do mercado de trabalho tem outras leis, né, e nem sempre, mas dentro da possibilidade do planejamento, nós estimularmos a diversidade de atividades, né, como o uso de moradia, de indústria, de comércio, de serviços, indústrias não incômodas, obviamente, para que a gente possa reduzir a questão da mobilidade, da necessidade de mobilidade e gerar áreas de emprego e renda próximas das moradias. É um conceito moderno de urbanismo e nós vamos utilizar isso. Então, a questão do uso misto e de outros estímulos que a gente possa contemplar no plano diretor e em outras legislações, obviamente, para que se crie essas novas centralidades. Ou seja, por exemplo, no Campo Grande, ou na Padre Anchieta, ou no Ouro Verde, ou em outras regiões, nós temos que contemplar aquelas regiões dentro do planejamento para que elas vão se transformando, e já são, inclusive, potencial, mas tem um potencial enorme de desenvolvimento, de formar essas novas centralidades, né, que são praticamente autônomas, né? A questão da competitividade regional é uma preocupação extremamente importante, né, porque, obviamente, com a questão, principalmente com a questão do aeroporto, outras cidades têm tomado um conjunto de medidas de se aproveitar do potencial de desenvolvimento do aeroporto. Não somos nós que vamos, não é verdade? Agora, tem vamos dizer, o movimento também, que não é contrário a isso, mas também tem que ser, como nós somos uma região extremamente interligada do ponto de vista da conurbação urbana, do ponto de vista do transporte, então a gente pega as funções de interesse comum dentro da legislação metropolitana. Você vai ver, questão de transporte, a questão de saúde, a questão de moradia tão conectadas, né? A questão até pelo fato de Campinas ter muitas universidades, né? Então também da questão da educação. O que nós queremos? Nós levantamos, tem vários municípios, a maioria até da região metropolitana, que ainda não fizeram a revisão dos seus planos diretores. Então nós já estamos em contato com a Agencamp e com a Emplasa para que a gente faça isso que a Carol falou, fazer encontros, né? Para que os planos diretores sejam feitos também. É óbvio que cada município tem o direito de competir do jeito que ele achar, mas nós queremos fazer também uma noção mais integrada do ponto de vista da região e que não fique duplicando a necessidade de recursos de mobilidade urbana, esses negócios todos, né? De intermetropolitana. A questão das macrozonas. Olha, isso foi uma decisão que eu considero extremamente acertada. As macrozonas tinham
o prazo para serem completados até 2009. Nós estamos em 2014, 2015. Não tinha sentido, desde que eu cheguei na secretaria, não tem sentido nós continuarmos, embora tenham bons estudos sobre a questão das macrozonas, tinham que ser atualizados e não tem sentido. Sob a égide do plano diretor e da legislação de uso e ocupação do solo atual, dá andamento às macrozonas. Conversamos com o prefeito, ele concordou, com exceção da questão do aeroporto, pela importância que isso tem. Então, as macrozonas não serão levadas a efeito, e aí alguém perguntou da macrozona 6, acho que foi você, Carmo, ela está dentro desse... Né? Exato, porque existe, inclusive, um estudo que eu falei antes, que já está sendo elaborado, do plano urbanístico do entorno do aeroporto. E a questão das restrições portuárias, só para dizer, a curva de nível de ruídos mudou. Nós temos já, inclusive está na internet, uma nova curva de ruídos do aeroporto, que a área de projeção dela é 52% menor do que a anterior. Então, isso também trouxe para nós, isso devido ao desenvolvimento tecnológico da aviação, outras coisas lá, também traz para nós um problema, reduziu o nosso problema naquela região, só que nós temos que tratar com muito carinho mesmo, porque o aeroporto tem uma importância enorme. A questão do horizonte do plano, obviamente, a revisão tem que ser feita no máximo a cada 10 anos, nós pretendemos estabelecer um processo de planejamento permanente que possa fazer revisões pontuais ou enfim, daquilo que for necessário antes, mas o horizonte nosso é de 20, 25, 30 anos, né? Porque senão a gente não planeja a cidade com menos do que isso, né? Só para ter uma ideia, tem certos países na Europa, e no caso da China, o planejamento geral, 50 anos. E na Europa é 25, 30, 35 anos. Bom, então, e a questão da lógica, por último, a questão da lógica dos estímulos e punições. Eu acho que tem, por exemplo, a questão dos vazios urbanos, imóveis abandonados, tem uma série de coisas que tem certas coisas que nós temos que utilizar um instrumento, vamos dizer, da irregularidade, da punição, e aí o IPTU progressivo e outros instrumentos. Agora, tem outros que é aquilo um pouco que alguns aqui falaram, inclusive o Gustavo. Não, outros você tem que estimular, por exemplo, preservação ambiental. Se você não estimular, não vai ter. Então, eu acho que é esse um pouco essa alteração da lógica, só punitiva, só repressiva, não. Vamos estimular também as coisas positivas. Senão a gente fica só pegando os maus exemplos e temos que pegar os bons exemplos. Zé, isso eu gostaria de... essa questão que a Carol falou do uso da internet é um complemento importante para... Não vamos deixar de fazer as reuniões, não é isso? Mas o uso da internet nos dias atuais é extremamente importante. E 2 plataformas. Nós vamos utilizar a plataforma tanto para smartphone, para celular móvel, como para tablet. Isso é uma plataforma. E vamos utilizar também para computadores, vamos dizer, de mesa, que pode se acessar, os dois podem acessar essas plataformas que nós estamos colocando. Eu agradeço, em nome da Comissão de Política Urbana e de todos os vereadores. Quero dizer que nós vamos estar acompanhando, não oficialmente, mas vamos estar acompanhando todo o processo de trabalho do plano diretor. Vamos estar colaborando, como colaboraram hoje os vereadores aqui presentes, para que nós façamos um plano diretor mais humanitário e com melhor qualidade de vida para todos os munícipes. Então, eu agradeço aqui a presença do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Fernando Pupo, agradeço a Carol Maracá, diretora da ADEPLAN, agradeço o André, que é assessor jurídico da ADEPLAN, agradecer aos vereadores Marco Bernadelli, vice-líder do governo, vereador Gilberto Vermelho, vereador Jorge Schneider, vereador Jorge da Farmácia, vereador Carlão do PT, vereador Carmo Luiz, vereador Sidão Santos, vereador Gustavo Peta, vereador professor Alberto, vereador Paulo Búfalo, e agradecer também a Thaís Cavalcante de Barra, arquiteta da Câmara Municipal, que tem nos acompanhado aqui em todos esses eventos. Agradecer também o Edmar Vieira Santos, representando o vereador Paulo Búfalo, até que ele chegasse. Agradecer a Neuza Búfalo, representando o vereador André Bonzubio. E o José Luiz Ferreira da Silva, conselheiro do Concidade Macrozona 5. Obrigado a todos vocês e termino essa reunião de trabalho às 11h47. Obrigado a todos.
E nesse momento se encerra a transmissão da reunião da Comissão Permanente de Política Urbana para apresentação do plano de trabalho para a revisão do plano diretor. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET ou pelo 61.3 do UHF Digital.